quando Paulo inicia o capítulo 2, quando Paulo inicia a sua carta e ela está dividida no capítulo 2, ele está querendo fortalecer essa igreja para que se defenda das falsas doutrinas, principalmente da influência do gnosticismo, que era um sistema filosófico daquele tempo, que anunciava a salvação por meio do conhecimento e não da fé em Cristo Jesus. Todos quantos desejassem alcançar essa salvação deveriam se apegar às coisas espirituais e não às materiais, como está no verso 8 do capítulo 2. E também tinha outra questão, que era o falso ensino dos judeus, que ainda praticavam algumas coisas relacionadas ao judaísmo. E guarda do sábado, a questão de alimentos, a questão da circuncisão. Então tinha uma série de questões que precisavam ser revisadas para que eles não se estivessem enganados, né, por estarem fazendo práticas que possivelmente se assemelhavam a um caráter espiritual, mas não tinha mais funcionalidade para os cristãos. Esta questão, então, ela é defendida de várias formas, né? Como todos esses falsos ensinos, o fiel apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele refutou as ideias dos sistemas que colocavam em perigo a integridade doutrinária e espiritual da igreja de Colossos. Como o próprio Ciro Sanches, um dos escritores da CPAD, escreveu em 2006, ele diz o seguinte: a Bíblia, além da nossa regra de fé, é também nossa regra de prática. Por isso, os sinais e experiências devem ser submetidos ao teste da palavra. Então é importante esta menção do pastor Ciro Sanches, que se temos dúvidas sobre aquilo que estamos aprendendo, procure tirar da própria Bíblia as suas respostas. A firmeza da fé na transformação espiritual. Então no capítulo 3, Paulo vai falar sobre vidas transformadas. A transformação da vida espiritual não significava simplesmente uma questão de costumes, mas principalmente se despir das práticas pecaminosas, revestindo-se da santidade, do amor, do compromisso com Deus, conforme Filipenses 3,12. E ele também vai chamar a atenção dos crentes em Filipos, aliás, em Colossos, né, que essa transformação significa ter a mente voltada para as coisas que são de cima e deixar que nossas atitudes sejam determinadas por Deus. Filipenses 3, do 1 ao 2. Também este que tem a vida transformada, ele deve se afastar de vários pecados que caracterizam a vida de alguém que não serve a Deus ou que não obedece à palavra de Deus. E ele vai citar, como por exemplo, o abandono da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, ou seja, palavras torpes, a mentira. Tudo isso está no capítulo 3. Essas práticas pecaminosas não faziam parte da vida cristã. Essa transformação, portanto, implica em novo nascimento e abandono das práticas pecaminosas ou daquela natureza de pecado. Também ele vai pregar a transformação como renovação contínua, que o crente deixa de se identificar com o mundo e para se identificar com Cristo, conforme capítulo 3, verso 10 ao 14. Enfim, Paulo ele vai dar seguimento a um ensinamento que ele praticou por muitas vezes ao escrever as suas cartas. Nós vemos isso em Efésios, em Filipenses e em Coríntios. Todas as cartas, Paulo sempre está refutando os falsos ensinos. E eu quero aproveitar, inclusive, né, para falar aqui que Paulo, no seu último capítulo, nos seus últimos capítulos, ele não fala só da união da igreja ao seu Cristo glorificado, e portanto aqui é patente que realmente a cristologia ela é colocada acima de tudo. Paulo ele faz questão de mencionar Cristo como o centro de todas as coisas dentro do propósito de Deus, e ele inclusive faz menção dos deveres familiares,
dos deveres com relação ao marido e à esposa ao marido, ao pai com os filhos, aos filhos com os pais, aos servos com seus senhores e reciprocamente aos senhores com seus servos. E por último, ele faz uma oração com relação à prudência e cita alguns irmãos, como Tíquico e Onésimo, como Epáfras e outros irmãos que são de extrema importância para o trabalho do Evangelho e que estarão levando consigo esses ensinamentos e esta carta e estão trazendo informações importantes sobre a firmeza da igreja em Colossos. E assim nós encerramos esta carta aos Colossenses e espero que tenha sido bastante proveitoso para o seu aprendizado. Deus abençoe a todos.